jogar isso aqui. E preste atenção aqui, o que acontecerá. Ó, então eu começo o seguinte: dado A positivo, a mudança de variável, θ igual ao arco secante de x sobre A, arco secante de x sobre A, nós já vimos que isso aqui é uma bijeção. Do intervalo não, do conjunto, desse conjunto aqui, do conjunto, vou colocar aqui, só que cabe aqui, cabe. É uma bijeção de R não, é uma bijeção do intervalo menos infinito, menos A fechado, união A mais o infinito, tá? No conjunto, no seguinte conjunto, que é o intervalo 0, π sobre 2 aberto, união π sobre 2 aberto, π fechado. Isso aqui é uma bijeção. Dá uma bijeção desse conjunto desse, que é a inversa da função que eu chamei de sec, que é a secante restrita a esse conjunto com essa restrição de contradomínio. Desculpe, perdão, porque a sec é do intervalo menos 1, né? Menos infinito menos 1, união 1 mais infinito. Mas quando eu pego o arco secante desse conjunto no conjunto menos infinito menos 1, fechado no menos 1, união 1 mais infinito fechado no 1, isso dá uma bijeção. Só que a divisão por A dá uma bijeção desse conjunto no conjunto que eu acabei de mencionar, que é o intervalo menos infinito menos 1, união 1 mais infinito, fechado no menos 1, fechado no 1. Quando eu faço a composição, eu tenho essa bijeção aqui. Tá certo? É uma bijeção. Além disso, você tem umas coisinhas aqui. Além disso, você tem o seguinte: se o θ é o arco secante de x sobre A, o x é quem? É A vezes a secante de θ. O x é A vezes a secante de θ. Tá? O x é A vezes a secante de θ. Quem é dx? Quem é dx? Quem é? Me diga. A secante de θ vezes tangente de θ dθ. E aparecendo raiz quadrada de x2 menos A2, que é para a situação em que essa mudança se propõe, isso aqui fica o quê? Raiz quadrada de quem é x2? Quem é essa mudança? X2 é A2 secante ao quadrado de θ menos A2. Coloca o A2 em evidência, fica o quê? A2 tangente ao quadrado de θ. Só que isso aqui é o módulo de A2, que é um A. Tá? Isso aqui é o módulo de A2, que é o A, vezes o módulo da tangente de θ. Não é só a tangente, é o módulo da tangente, que é a raiz quadrada. A raiz quadrada de um número não negativo, cujo... E com θ aqui, a tangente pode ser negativa.
de fato a tangente é negativa no intervalo π sobre 2 aberto, π aberto. Tá? Olha o círculo trigonométrico aqui, ó. Círculo trigonométrico é o círculo de raio 1. Não farei menção ao 1. Tá? Faz de conta que está aqui U e V. Está aqui o círculo trigonométrico, círculo de raio 1. E observe que se o θ está aqui, porque eu tô, né, ó, eu tô aqui dentro. Se o θ está aqui, onde é que está a tangente? Está no eixo das tangentes aqui, levantando o eixo aqui, o eixo das tangentes. Essa medida daqui para cá é a tangente de θ, então, e é um número negativo. Ou seja, se o θ está no intervalo aberto, π sobre 2π aberto, a tangente é negativa. Então eu não posso chegar aqui e substituir pela tangente. Então a minha mudança de variável, tá? Minha mudança de variável nessa condição aqui vai transformar a sua integral numa integral trigonométrica onde aparece o módulo da tangente θ. E vocês já viram que o módulo aparecendo na integral é um complicador, porque eu tenho que resolver a integral em duas regiões, de acordo com o módulo, né? Se me livrar do módulo, eu não posso simplesmente tirar o módulo. Tá? Eu tenho que descobrir onde a função é negativa, onde a função é positiva. Quer dizer, para, né, da expressão que envolve isso aqui. Então, não dá conveniente como nos casos anteriores. Mas há uma solução para isso, tá? É não pegar essa mudança de variável, e sim outra, que te dá isso aqui igual a tangente. Então, observe o seguinte, ó. Aí, para isso, você observa a seguinte coisa, ó. A função ISEC2, que eu vou chamar de ISEC2, que não é a ISEC, é ISEC2, que vai, dada pela secante, tá? Mas, do intervalo 0π sobre 2 aberto, união, em vez de ser agora π sobre 2 aberto, ser união, π fechado, 3π sobre 2 aberto, no conjunto, que é esse conjunto aqui, menos infinito, menos 1, fechado no menos 1, união, 1 mais infinito, fechado no 1, dada por ISEC2 de x, ISEC2 de x, igual a secante de x, qualquer que seja x pertencente a esse conjunto, que é o domínio da ISEC2, vou colocar desse jeito, essa função ela também é injetiva e sobrejetiva. Ela é injetiva e sobrejetiva. Logo, ela é o quê? Invertida. Veja como é que está a situação. A situação é a seguinte: círculo trigonométrico é o círculo de raio 1, embora eu não faça menção a 1, mas é o círculo de raio 1, para não poluir, tá certo? Para não poluir. Então você tem aqui o círculo trigonométrico. Então quem é o domínio da ISEC2? É o intervalo que 0 fechado, π sobre 2 aberto, tá? 2 aberto. E se o θ está aqui, por exemplo, se eu pego aqui o ângulo θ1, quem é a ISEC2 do θ1? É a secante do θ1, que está aqui, ó. Tá aqui. Esse valor é a ISEC2 do θ1.
que é a secante de θ1. Tá? Agora, se o θ está aqui, ó, agora a outra parte do domínio é o intervalo π fechado, π sobre 2 aberto. Tá? E tá aqui, ó, se eu pego θ, para θ aqui, quem é I sec de θ? Passa perpendicular, isso aqui é perpendicular, né? Pela tangente, tá? Então essa medida aqui é a I sec 2 de θ. Então como é que fica a inversa? E repare que essa função definida dessa forma é uma bijeção desse conjunto nesse. Por quê? Porque ela leva esse intervalo bijetivamente nesse aqui. E leva esse intervalo, que é esse pedaço aqui, bijetivamente nesse. E quem é a inversa da I sec 2? Que essa vai ser a minha mudança de variável. E quem é a inversa da I sec 2? Então observe o seguinte, agora vamos fazer as figurinhas de novo, e observe aqui, ó. Porque o IV, círculo trigonométrico, círculo de raio 1, tá? E suponha que o meu valor x seja aqui maior do que ou igual a 1. Então, quem é I sec 2 a menos 1 de x? Não é a inversa, né? Vem para cá, passa a tangente, né? Descobre o ângulo aqui. Esse ângulo aqui, quem é esse ângulo? Quem é? É a I sec 2 a menos 1 de x, que é o arco secante. Ou seja, a I sec 2 a menos 1 de x, quem é? É o arco secante de x, se o x é maior que ou igual a menos 1. O problema é quem é a I sec 2 a menos 1 de x, se o x é menor que ou igual a... Desculpa, perdão. Se o x é maior que ou igual a 1, né? Que é o que eu estou desenhando. Se o x é maior que ou igual a 1, a I sec 2 a menos 1 de x é o arco secante de x. O problema é se o x é menor do que ou igual a menos 1. Então como é que fica? Como é que fica? Como é que fica? Tá? Então vou desenhar aqui outra vez, ó. Agora vamos lá para o outro lado. Ó. Aqui. Aí preste atenção que acontecerá aqui, ó. O IV, círculo trigonométrico, círculo de raio 1 centrado na origem, tá? Tá bom? Agora, vou pegar o x aqui, ó. O x está aqui. Menor do que ou igual a menos 1. Quem é a I sec 2 a menos 1 de x? Eu venho para cá, não é? Eu pego a tangente aqui, certo? Faço esse ângulo. Tá aqui. Quem é esse ângulo aqui? É a I sec 2 a menos 1 de x. Compreende isso aqui? I sec 2 a menos 1 de x, função inversa. É esse ângulo aqui. Agora, observe o seguinte. Prolonga essa reta aqui. Tá bom? Prolonga essa semi-reta, forma reta, né? Passa a tangente aqui, tudo formando 90 graus. Eu te pergunto, se esse valor é x, quem é esse valor bem aqui? Menos x, que como x é menor que ou igual a menos 1, sendo menos x é o módulo de x.
Se esse é o módulo de x, quem é esse ângulo aqui? É o arco secante do módulo de x. E qual é a relação entre esses dois ângulos? Entre esse ângulo aqui e esse? Qual é a diferença entre eles? Π. Esse ângulo menos esse é π, de modo que a I sec 2 a menos 1 de x é o arco secante do módulo de x mais π. Isso se o x é menor do que ou igual a menos 1. E aí isso é muito conveniente, porque eu criei outra função, mas eu estou expressando essa outra função em termos do arco secante, que é algo que eu já conheço. De modo, tá certo? Você tem isso e você tem isso, tá certo? De modo que você tem o seguinte, ó. Quem é a I sec 2 a menos 1 de x? Quem é? Se o x é maior que ou igual a 1, quem é isso? É o arco secante de quem? De x, que é o módulo de x. E se o x é menor que ou igual a menos 1, quem é I sec 2 a menos 1 de x? É o arco seno, não, arco secante. Arco secante do módulo de x mais π. Mas voltemos ao nosso propósito. Nosso propósito aqui é fazer uma mudança de variável de modo que não tenha módulo da tangente. E agora eu consegui. Porque a mudança agora não vai ser pelo arco secante. Vai ser por essa função que eu chamei de o quê? I sec 2 a menos 1. A inversa. Com θ igual a I sec 2 a menos 1 de x sobre A. Isso agora é uma bijeção desse intervalo, porque só I sec 2 é uma bijeção desse intervalo, não. É uma bijeção desse conjunto nesse. Tá certo? A I sec 2. Portanto, a I sec 2 é uma bijeção desse intervalo nesse. A sua inversa é uma bijeção desse intervalo nesse. Mas quando eu divido por x sobre A, aí isso aqui é uma bijeção desse conjunto. Eu disse intervalo? Não, é a união de dois intervalos. É a bijeção desse conjunto e que conjunto? Nesse aqui, que agora mudou. Agora é o quê? É π 3π sobre 2. Só que agora você continua tendo que o x é a secante de θ, certo? O dx é a secante de θ tangente de θ dθ. E a raiz de x, 2 menos a2, como o θ está variando aqui, a tangente não é negativa, porque se o θ varia aqui e aqui, onde é que está a tangente? Está aqui em cima. A tangente é não negativa. E aí quando eu chego aqui, eu chego que isso aqui é a tangente de θ. Aí resolvido o problema. Professor, mas tem um complicador. Porque o θ, quem é o θ? O θ é a I sec 2 a menos 1 de quem? De x sobre A. Mas isso eu sei o que é. Isso é o arco secante do módulo de x sobre A. Se o x sobre A é maior que ou igual a menos 1, ou seja, se o módulo de x é maior que ou igual a A, e é arco seno, não, arco secante. E é o arco secante de quem? Do módulo de x sobre A mais π, se o x sobre A é menor do que ou igual a menos 1, ou seja, se o módulo de x é menor que ou igual a menos 1.
E isso não é um problema, sabe por quê? Está parecendo complicado para você, mas lembre-se, isso vai aparecer no contexto de integral. E isso aqui vai ser resolvido quando a integral aparecer θ. Mas lembre-se que na integral tem uma constante. Aqui, arco secante de modo de x sobre A mais uma constante. É o que eu acabei de dizer. Arco secante de modo de x sobre A mais π mais uma constante. É o arco secante de modo de x sobre A mais uma constante. Então isso não é problema, porque o contexto, tá? A situação, aqui isso, né? Interessa, aqui isso, né? No qual vou usar isso aqui, aqui isso se destina, é a integral. Então, na hora que aparece com essa mudança aqui, na hora